Bom, gente, então, bom dia, né? Sou o Davi Fernandes Costa e, bom, eu vou falar um pouquinho, e escolhi para essa apresentação, um pequeno recorte sobre educação e psicanálise, que é o tema que eu tô estudando agora, que eu pretendo desenvolver no mestrado, né? E quando eu fiz assim, a escolha do recorte, eu fui diminuindo cada vez mais, porque eu tinha pensado uma série de coisas, e aí a gente vai recortando também com relação ao tempo, né, que não é muito grande, com relação às outras leituras, e acabei optando por pegar um pequeno texto do Freud, que é um dos textos que se colocam assim como um dos primeiros momentos que ele fala sobre educação. Mas antes de falar disso, eu sempre acabo falando do porquê que eu fiz essa escolha, do porquê que eu caí nesse tema, como eu costumo brincar, né? Então, a minha trajetória inicial é como professor, e como professor que eu começo a me questionar sobre uma série de coisas, porque quem está em sala de aula acaba pensando em muitas coisas, né? A gente se vê numa situação de ser amigo também, de ser conselheiro, e eu me sentia uma espécie de terapeuta na época dos alunos, porque eles me questionavam muitas questões emocionais que afetavam diretamente a questão do aprendizado, e eu não sentia que eu tinha apoio em nenhum lugar para poder resolver isso, e isso afetava diretamente as questões de aprendizagem, e eu me sentia muito inquieto com relação a isso. E aí eu fui nesse caminho e acabei encontrando a psicanálise, né, por meio dos estudos, dos amigos, né, dos grupos, e aí que eu tenho a decisão de me tornar psicanalista, imaginando que isso de alguma maneira vai me trazer soluções e caminhos enquanto professor, né? Na verdade, eu acho que é um pouco do que o Rinaldo Voltolini fala, que a psicanálise acaba trazendo para a educação muito mais perguntas que respostas, né? Mas, de qualquer maneira, acho que foi importante. A partir disso, eu fiz esse estudo um tanto quanto sistemático, tenho feito, né? E o trabalho de hoje aqui é um recorte desse estudo, né? E mesmo quando eu começo a estar presente na clínica enquanto terapeuta, enquanto psicanalista, eu começo a perceber também que há uma diferença muito grande entre você ser terapeuta, estar no espaço que é o consultório da psicanálise, e estar lá enquanto professor, mesmo com aquela escuta que você faz individualizada muitas vezes dos problemas. Eu costumo brincar, falo assim, você não é, por mais que você se sinta enquanto professor em alguns momentos terapeuta, você não é terapeuta, você é terapeuta quando você está no espaço da terapia. Há uma diferença, mas o escutar, o estar disponível ao ouvir o outro, a psicanálise me ajudou bastante, me ajudou a lidar com uma série de situações, e aí eu aproveito esse pequeno texto do Freud para falar um pouco disso, né? Que o texto é algumas reflexões sobre a psicologia do escolar, que está no Totem e Tabu. É um texto de 1914, né? E bem curto mesmo, assim, acho que dá umas 4 páginas assim, do Freud falando. E, inicialmente, ele vai contar sobre os próprios professores, né, a visão que ele tem com relação aos professores. Ele até brinca, né, falando que se surpreende, às vezes, andando na rua e vendo um senhor um pouco mais velho que ele andando na rua e, nossa, será que era o meu professor? Será que era? Mas será que é possível que eles fossem tão pouco mais velhos que eu, etc. E aí ele vai construindo em cima disso essa relação e como essa imagem é construída para o jovem. É bem interessante a leitura. E aí começa, né? O Freud, ele não desenvolveu esse tema, ele não tem nenhum livro específico para pensar a educação, mas ele tinha uma crença de que seria um tema importante, de que seria um tema que seria desenvolvido, né? Ele tinha muita expectativa que a Ana Freud, né, que vai realmente ser uma das autoras importantes, desenvolvesse isso, mas ele faz sempre pequenas pinceladas durante a obra dele, inclusive nesse texto, né? E aí depois outros autores vão desenvolver bem mais sobre isso, né? Melanie Klein, o Winnicott vai falar bastante também sobre o desenvolvimento da criança, e hoje é um tema, inclusive, que tem muita bibliografia, inclusive dentro da psicanálise, com divergências, com vários caminhos possíveis. Por isso que, inclusive, é um pouco difícil assim, de fazer um recorte. Tem muitos temas e muitos temas interessantes para pensar, né? O mal-estar docente é um deles, né?
como tem que ser colocado, a medicação que tem que ser colocado para as crianças, para que elas acalmem, é outro tema bastante importante. Então tem tanto com relação a como a figura do professor aparece, como a figura do aluno aparece, são temas que têm estado muito presentes, né? E nesse texto o Freud acaba falando bastante do professor, né? Como o professor é um modelo tanto para o bem quanto para o mal, como o aluno projeta em cima desse modelo uma série de sentimentos, e ali ele vai fazer referências tanto à ideia de projeção como à ideia de transferência que ocorre. Ele aproxima em certa medida com a figura do terapeuta, então ele coloca que o aluno vai imaginar sentimentos, ele fala muito de outro termo importante, que é a ambivalência, né? Então esse sentimento oscila entre o amor e o ódio. Esse ponto foi muito importante assim, para mim, porque quando eu me deparei com esse texto no primeiro momento, eu acho que a coisa começou a ficar mais clara ou mais sistematizada, para que eu pensasse assim, todo mundo que gosta de ensinar, né, de ensinar algo a alguém, que vai para uma sala de aula, e pelo menos é o que eu ouço entre os colegas professores, o problema não está no ensinar ou na dificuldade do aluno em aprender. Isso é uma preocupação, mas o problema está justamente nos conflitos que ocorrem, em como mediar esses conflitos, em como lidar ali com essa gestão humana mesmo, de certa forma. E quando um aluno te desafia, te xinga, te ofende, aquilo é muito pesado para você. E era para mim, pelo menos enquanto professor, estando ali e sentindo por que aquele aluno direciona aquela raiva, direciona aquela violência para a minha pessoa. Lendo esse texto e refletindo sobre a prática, né, que é o que o professor Paulo sempre falava, né, que a gente precisa fazer, que é o que o Paulo Freire fala, que o Marx fala, a gente tem que partir da nossa realidade, pensar o problema da nossa realidade para depois pensar a teoria e pensar os nossos trabalhos. Isso me causava um certo alívio de pensar assim, quando o aluno faz isso, ele não está falando de mim, ele está falando dele. É como na terapia. Quando o analisando começa a ser agressivo com você, não é você. É uma imagem que ele projeta ali. Então, eu costumo brincar, falo assim, no processo terapêutico, enquanto psicanalista, eu pensava assim, cada raiva que o paciente sente, cada incômodo, cada estresse que o paciente tem ali comigo, é um sintoma que é muito importante para o processo terapêutico, e eu acho bom de ver, eu acho importante de ver. Eu percebo, estamos no caminho porque a coisa está acontecendo. Com o aluno também. Aí eu parei de gastar uma grande energia que eu gastava com o aluno, querendo simplesmente que ele de repente me respeitasse por completo, ou não fizesse certas coisas, e passei a olhar aqueles rompantes de energia justamente como sintomas, e não como desafios propriamente, e não na necessidade direta de responder esses rompantes a todo momento, que eu acho que é uma das coisas que mais gasta energia no professor. Aí eu pego então o Freud acha que essa figura do professor, em grande medida, ela vai aparecer como uma projeção, principalmente do pai, né, de um pai substituto. E aí a gente vai pegando essa primeira citaçãozinha do Freud e coloca da seguinte maneira. Ele fala, né, como psicanalista, nesse texto, né, estou destinado a me interessar mais pelos processos emocionais que pelos intelectuais, mais pela vida mental inconsciente que pela consciente. Minha emoção ao encontrar meu velho mestre-escola adverte-me de que antes de tudo devo admitir uma coisa. É difícil dizer se o que exerceu mais influência sobre nós e teve importância maior foi a nossa preocupação pelas ciências que nos eram ensinadas ou pela personalidade de nossos mestres. É verdade, no mínimo, que esta segunda preocupação constituiu uma corrente oculta e constante de todos nós, e para muitos os caminhos das ciências passavam apenas através de nossos professores. Alguns detiveram-se a meio caminho nessa estrada, e para uns poucos, porque não admitir outros tantos, ela foi por causa disso definitivamente bloqueada. Então, ele coloca essa imagem, né, como uma imagem
de grande importância essa imagem do professor, de como essa imagem reflete para o aluno. Inclusive ele chega a dar maior peso ao professor do que ao conteúdo, do que ao que está sendo discutido, né? Então o interesse está ali pautado a mais ou a menos pela figura do professor. Eu imagino que eu me identifique bastante com isso, inclusive, por isso que eu acabo achando que tem muita coisa de certo nisso, tá? Tá muito certo, em grande medida, esse primeiro momento. E acho interessante também quando ele coloca que, ao mesmo tempo que pode incentivar, pode bloquear, né? E nós, enquanto professores, nos sentimos muitas vezes que o nosso desafio é, primeiro, manter viva a vontade de aprender, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não ser o item que bloqueia essa vontade, que bloqueia esse aluno para que ele continue, né? Eu normalmente, como professor de língua portuguesa, eu brincava assim, bom, o meu objetivo inicial é que as crianças, depois da minha aula, depois de terem contato comigo, saiam gostando de ler, mas principalmente que elas não saiam odiando ler, né? Então, se elas conseguirem não detestar isso por associar a minha imagem, eu já vou ficar bastante satisfeito em grande medida, né? Então, tem um pouco disso. E aí, como eu já acabei pulando umas partes, né, acabei falando, claro, né, a gente anota, mas sempre acaba falando fora de ordem, ainda continuando no que o Freud fala sobre os professores um pouco à frente no texto, né, ele fala assim, ó, com relação aos professores, nós os cortejávamos ou lhe virávamos as costas, imaginávamos neles simpatias e antipatias que provavelmente não existiam, estudávamos seus caracteres e sobre estes formávamos ou deformávamos os nossos. Eles provocavam nossa mais enérgica oposição e forçavam-nos a uma submissão completa. Bisbilhotávamos suas pequenas fraquezas e orgulhávamos-nos de sua excelência, seu conhecimento e sua justiça. No fundo, sentíamos grande afeição por eles, se nos davam algum fundamento para ela, embora não possa dizer quantos davam conta disso. Mas não se pode negar que nossa posição, que bem pode ter tido suas inconveniências para os interessados, estávamos desde o princípio igualmente inclinados a amá-los e a odiá-los, a criticá-los e a respeitá-los. A psicanálise deu nome de ambivalência a essa facilidade para atitudes contraditórias e não tem dificuldade em indicar a fonte de seus sentimentos ambivalentes desse tipo. Então, de novo, né, o termo ambivalência aparecendo, eu acho que é legal a gente pensar que o Freud está falando da experiência dele como aluno numa escola que é outra escola, no século XIX, que é um outro modelo, que são outros alunos, são outros professores, mas que em grande medida a gente ainda consegue perceber, né, com relação aos alunos e como que os professores trabalham como modelos, inclusive quando a gente pensa na nossa prática docente, como os alunos reagem de forma diferente a diferentes professores por diferentes motivos. Eu nunca me contentei com a afirmação por parte de direções de escola que falam simplesmente que um professor tem um certo, eu não gosto desse termo, né, mas um certo domínio ou não sobre uma turma, controle sobre a turma, eu não gosto desses termos, mas que realmente os alunos reagem de maneiras diferentes a diferentes professores, e aí acho que caberia a gente pensar por quê e como que a gente pode de repente buscar outros caminhos, tanto para melhorar para os professores como para os alunos, né? Bom, então de novo, né, ele vai na linha de pensar que há toda uma projeção do pai e da mãe com relação ao professor, né? E o que é uma coisa curiosa, né, porque sempre gera um certo constrangimento, mas acho que para o aluno, né, quando ele vai falar com o professor e comete o ato falho, né, que o Freud se interessaria muito de chamar de pai, né, de chamar de mãe, né, o que geralmente gera uma grande euforia por parte dos colegas, né, mas que muitas vezes passa-se mais tempo, né, até com o professor do que com a mãe e com o pai, dependendo da situação familiar, né. Bom, aí à frente, né, pensando nessas imagens, né, nessas imagens que o Freud coloca, ele fala assim, ó, de todas as imagens, imagos de uma infância que via de regra não é mais recordada, nenhuma é mais importante para um jovem ou um homem que a do pai. A necessidade orgânica introduz na relação de um homem com o pai uma ambivalência emocional que encontramos expressa de forma mais notável no mito grego do rei Édipo. Um rapazinho está fadado a amar e admirar o pai, que lhe parece ser a mais poderosa, bondosa e sábia criatura do mundo. O próprio Deus, em última análise, é apenas uma exaltação dessa imagem do pai,
tal como é representado na mente durante a mais tenra infância. Cedo, porém, surge o outro lado da relação emocional. O pai é identificado como o perturbador máximo de nossa vida instintiva. Torna-se um modelo não apenas a ser imitado, mas também a ser eliminado para que possamos tomar o seu lugar. Daí em diante, os impulsos afetuosos e hostis para com ele persistem lado a lado, muitas vezes até o fim da vida, sem que nenhum deles seja capaz de anular o outro. É nessa existência concomitante de sentimentos contraditórios que reside o caráter essencial daquilo que chamamos de ambivalência emocional. E aí, bom, a gente não cabe aqui entrar na discussão longa, que poderia ser longa sobre a questão do Édipo, de como Freud entende, até das limitações do Édipo, e de pensar que o Freud está sempre relacionando com o lado masculino, que ele pensa o Édipo a partir do masculino, então teriam outros desdobramentos para pensar o feminino, mas eu gosto de pensar a questão que ele fala dessa ambivalência no modelo, no sentido de como a criança olha para o pai, ou para a referência, para a imagem paterna e materna, pensando como um ser que tudo sabe, que domina todos os conhecimentos, todos os caminhos, e ao mesmo tempo um ser que restringe em alguns momentos, e mesmo quando se descobre que não sabe tudo, as frustrações que isso causa. E no professor, eu acho muito observável, empiricamente falando, que os alunos muito apegados ao professor, que admiram muito esse professor, também muitas vezes acabam por ter conflitos muito graves com esse mesmo professor, a partir do momento que esse professor precisa colocar algumas questões de ordem, por exemplo, disciplinar, para o andamento. Precisam cercear algumas liberdades ou coisa do tipo, e como esses conflitos às vezes se ampliam dentro dessa ambivalência justamente. E às vezes dentro de alunos que têm uma relação muito boa, explode pequenas coisas, justamente dentro desse sentimento, na minha maneira de ver, pelo menos. Quando ele vai falar desse modelo e de como esse modelo age, eu não deixo de pensar no René Girard, já para o final, o antropólogo, que vai pensar de uma outra forma, mas eu acho uma forma muito complementar e que acho que é importante para dialogar com Freud. É uma coisa que eu gostaria mais para frente, os colegas aqui sabem muito mais do que eu sobre René Girard e sobre como isso se aplica, mas de pensar um modelo, de pensar que esse desejo do sujeito é um desejo mediado pelo desejo do outro, é um desejo que está ali permeando dentro da lógica da imitação. Então eu desejo aqui para o René Girard, eu desejo aquilo que o outro deseja, e isso muitas vezes gera uma rivalidade, dependendo de como está essa relação com o modelo ou o modelo que se segue. Eu acho que o Girard poderia complementar assim, a visão, nesse sentido, a visão do Freud. Porque o Freud pensa numa relação de tomar o lugar. Inclusive ele fala que se essa relação edipiana não for resolvida, ela vai refletir dentro dessa relação até o fim dos dias e até às vezes depois da morte do pai, ou justamente se resolve na morte do pai. Bom, o texto do Freud é pequeno, é isso, eu acho que o que eu brinco assim, e aí, a partir disso, o que isso contribui para a gente pensar enquanto professor, principalmente, que eu acho que, como foi o meu movimento inicial, sempre em todos os textos que eu tenho feito, eu tenho pensado, e o que isso muda para o professor e para o professor que não é terapeuta, mas está ali lidando com o aluno. Eu volto para aquela minha fala do começo, que eu acabei colocando, que seria só para o fim, que é pensar essas reações do sujeito enquanto sintomas, não enquanto manifestações que têm relação com aquilo que você está fazendo ou com a sua pessoa. Que é aquilo que a gente fala, não leva para o lado pessoal. É muito difícil não levar para o lado pessoal, uma coisa que é muitas vezes muito pessoal, principalmente, e que mexe em outras ocasiões com aquilo que a gente pensa, que a gente acredita, ou com o que não está muito seguro dentro da gente. Por isso que eu acho que, nesse sentido, a terapia é sempre indicada para todo mundo, para a gente ver o quanto a gente está bem resolvido com nós mesmos, para poder lidar com as inseguranças do outro, e nesse caso do aluno, para que aí a gente possa guiar para um ambiente mais tranquilo. Por que o terapeuta consegue, dentro de um ambiente fechado, é claro, com um paciente? Porque o terapeuta precisa estar bem resolvido com suas questões, como o Freud fala, se você não vai à terapia, enquanto terapeuta, você vai se limitar, se você não tiver uma autoanálise muito profunda, não desenvolver isso, você vai parar com o seu
analisando até onde você chegou, até os seus próprios limites de análise. Em grande medida o professor também com o aluno, penso eu. Se ele não tiver bem resolvido, ele não vai conseguir levar e organizar isso. E aí eu sempre brinco, quando tem uma briga muito feia, eu falo, mas quem é o adolescente, quem é o adulto? Por isso que, mas é porque ele disse isso. E os alunos dizem das coisas mais absurdas. Mas quem precisa estar ali no controle, querendo ou não, controle entre aspas, né, sempre frisando que não é ideia de controle, mas de equilíbrio, quem precisa estar, de quem se exige esse equilíbrio é do professor, assim como é do terapeuta. E a gente sabe, quando a gente está nessas posições, o quanto é difícil. Então, bom, foi só anotações, né, que eu estava falando com o Paulo ontem, né, a gente pensa que a gente deveria ler muito mais para depois falar, né? Mas como a gente precisa de vez em quando parar e escrever, a gente faz um pequeno recorte, muito menor do que a gente tinha imaginado, né, Lucas? Muito aquém daquilo que a gente pensou em fazer, mas eu espero ter contribuído aí para pelo menos trazer algumas coisas para a gente pensar. E acho que é um tema que dá muita margem, sempre sugiro assim como estudo. E conforme as coisas forem aparecendo nos próximos, a gente vai falando. Obrigado pela atenção, viu, gente? Valeu.